Olá pessoal, tudo bem aí? Espero que estejam todos bem, né? Guardadinhos aí no isolamento, protegidos aí, protegendo aos outros, né? Então vamos dar continuidade às aulas aí. A aula passada a gente viu aí a regionalização da Europa, né? Como que a gente pode dividir a Europa, aí tem várias formas de a gente fazer isso. E hoje a gente vai ver a centralidade de poder dentro do continente europeu, tá bom? Então a gente está lá no grupo 3, tá? Na página 231, ok? E o que a gente vai falar nessa aula? Né? Como que nasceram as potências europeias, qual que é o papel delas, né? Se os países europeus têm a mesma significância do ponto de vista geopolítico ou não. Né? Logicamente que não. Existem alguns países que se destacam dentro da Europa por ter uma influência muito maior na chamada geopolítica mundial, que a gente já aprendeu o que é, né? Que são suas influências políticas e econômicas sobre o mundo. Tudo bem? Então vamos lá, tá? A Europa ela não tem apenas uma potência econômica, né, hegemônica sobre o mundo. Diferente da América, nós temos os Estados Unidos, que exercem uma hegemonia sobre a geopolítica, não só dentro do continente americano, como mundial. A única potência capaz, né, de exercer influência sobre a América, tá? Diferentemente da Europa. Então a gente tem na Europa várias potências que são hegemônicas, né, que comandam, né, não só a economia europeia, a partir da União Europeia, que eles têm bastante influência sobre a União Europeia, mas sobre outras partes do mundo também, certo? Pois bem, quem são essas potências hegemônicas aí dentro do continente europeu? A gente parte lá, Reino Unido, que é a Inglaterra, Alemanha, França, Itália, alguns países nórdicos como a Suécia, Dinamarca, por sua questão aí até de desenvolvimento tecnológico, né? E assim por diante. Mas a gente tem três que se destacam entre elas, que é justamente quem? São o Reino Unido, a Alemanha e a França, tá? Então vamos lá, vamos ver aí como é que historicamente elas se destacaram. Mas antes disso, vocês podem observar aí na página 231 que nós temos aí, né, uma tabelinha e um mapinha. Aqui eles mostram o quê? O PIB desses países, né, e qual é a relação, né, desse PIB em relação ao PIB europeu, o seu grau de potência econômica, tudo bem? E de influência. Pois bem, então vamos começar aí a falar do Reino Unido, da Inglaterra. Então, como é que a Inglaterra ela se tornou essa potência, que hoje já foi muito mais potente do ponto de vista geopolítico mundial, mas ainda exerce uma grande influência aí, principalmente por ser uma grande aliada dos Estados Unidos. Então, o primeiro passo que a gente deve compreender. Na Inglaterra começou a Revolução Industrial, tá? Por que na Inglaterra? Então a gente já tinha um mercado anterior, né, o chamado capitalismo comercial ou pré-capitalismo, que envolveu o mercantilismo, e já no final do século XVIII, a Inglaterra tinha uma grande hegemonia sobre esse mercado mundial, principalmente na América, parte da Ásia, já parte da África, tá? E isso permitiu que fossem desenvolvidas novas técnicas, tá, para produção de mercadorias, para ampliar a venda de mercadorias para os seus mercados. Então a Revolução Industrial não acontece por acaso, é um determinado momento em que se investiga novas formas, né, de produzir mercadorias, tá? E como que a Inglaterra vai ser favorecida por isso? Primeiro, né, ela já tinha acumulado muito capital, né, com o período mercantilista, e esse capital vai ser investido justamente no quê? Em novas formas de
produção, que vão ser, durante a Revolução Industrial, a invenção de novas máquinas, fontes de energia e assim por diante, né, para aumentar a produção e a produtividade de mercadorias. Tudo bem? Um outro fator, né? Pelo fato de a Inglaterra ter colônias espalhadas pelo planeta, principalmente na América, né, já em parte da Ásia, ela tinha fontes onde ela poderia pegar matérias-primas baratas e trazer para a Europa essas matérias-primas para poderem fazer suas mercadorias. E além disso, ela tinha dentro do seu próprio território também algumas fontes de matérias-primas que foram muito importantes. Tá? O segundo ponto, né, é a formação de um mercado consumidor, tanto interno como externo. Tá? Dentro da própria Inglaterra, a gente tem a formação de um mercado consumidor que ele vai se ampliando conforme vai se ampliando a produção de mercadorias. Tá? E a gente vai ter também dentro da própria Inglaterra uma mão de obra muito barata. Lembrando que nessa época não tinha legislação trabalhista, direitos, nada disso. Então você tinha o quê? Homens, mulheres e crianças trabalhando aí, né, várias horas por dia aí, até o seu esgotamento, sem direito, sem nada. E isso propiciou uma acumulação cada vez maior de capital por parte daquela burguesia industrial que estava surgindo na Inglaterra. Tá? Além desse mercado consumidor que vai se formando, a gente vai ter também uma ampliação do mercado consumidor externo da América. Tá? Principalmente aqui na América, nos Estados Unidos, o território que hoje é o Canadá, tá? E outras partes do mundo também, como no continente africano e sul e sudeste asiático. Tudo bem? E aí tudo isso vai permitir o quê? Um desenvolvimento tecnológico gradativo, né, dentro da Europa, já em fins do século XVIII e aí durante todo o século XIX, né, que vai permitir o surgimento de locomotivas a vapor, barcos a vapor, máquinas a vapor, né, que tudo isso vai incrementar, né, o capitalismo inglês e seu poderio. Tanto é que ela vai chegar no final do século XIX com maior potência econômica mundial e maior potência geopolítica de influência sobre os países do mundo. Tá? E também uma gigantesca potência militar. Tá? O que vai permitir, né, depois que ela supere aí, junto com outros países, tanto na Primeira e Segunda Guerra Mundiais, né, a Alemanha e seus aliados. Tudo bem? Vamos falar da França agora. A França, ela não tinha tantos mercados no exterior, né? Ela não tinha tantas colônias como a Inglaterra e não tinha todo esse poderio. Mas é óbvio, né, que essa influência da Revolução Industrial na Inglaterra, né, começou a atingir também a França. Então a França, né, ela já tinha um mercado consumidor que inclusive consumia produtos ingleses, tá? E essa burguesia também nascente na França, ela começa a se aproveitar desse mercado consumidor. Apesar do crescimento populacional inglês e alemão ser muito maior nesse período, né, na França o que a gente vai ter? Uma rápida industrialização, ainda fazendo parte dessa primeira revolução industrial, e uma urbanização, né, consequência dessa industrialização. Então as pessoas vão se tornando cada vez mais urbanas, deixando as áreas rurais para trabalhar nas fábricas, principalmente em Paris, que acumulava a maior quantidade de pessoas. E aí a cidade de Paris vai se tornar o principal centro industrial francês. Tá? E também a área da França onde a gente vai ter a maior quantidade de pessoas capazes de consumirem produtos. Então esse mercado consumidor interno francês, né, que vai incrementar, né, essa economia francesa, ajudando, né, no consumo daquilo que as fábricas francesas poderiam produzir. Tá? Aí a gente pega ali países vizinhos da França, Bélgica, depois os Países Baixos, a Holanda, que vão também entrar nesse mesmo caminho aí que a França fez, tá? Então, resumindo, né, a gente vai ter na França também
uma mão de obra barata, né, assim como nos moldes ingleses, tá? E aí a gente também tem essa formação de mercados consumidores, tá? Que vão consumir esses produtos, né? Principalmente o mercado consumidor interno. A França também tem aí grandes fontes de matérias-primas e fontes energéticas, também a Inglaterra tinha, né? Principal fonte energética da primeira revolução industrial foi o carvão, tá? Mineral, certo? E também o vegetal. E aí, por último, a Alemanha. A Alemanha ficou atrasada nesse processo todo, ela estava preocupada mais de acabar com aqueles resquícios feudais, né? Tanto é que você não teve uma revolução alemã como a gente teve uma revolução francesa que derrubou tudo que era resquício feudal. Na Alemanha a gente vai ter o quê? Uma mudança aos poucos, né? Aqueles senhores feudais vão se transformando em burgueses industriais. É lógico, muito conflito, não querendo deixar para trás os seus títulos de nobreza, né, e tudo aquilo que isso implicava em mordomias e assim por diante. Tá? E aí a gente vai ter uma unificação dentro do território que a gente chama hoje de Alemanha. Tá? O que foi essa unificação? Né? Foi justamente o que? O reino prussiano, que se uniu com os vários pequenos estados que formavam o que é a Alemanha hoje. Então essa unificação alemã permitiu o nascimento de um estado alemão. E só a partir daí, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, que a Alemanha vai se preocupar, né, em se industrializar. Porém, ela vai ter o quê? Alguns privilégios em relação aos outros países. Seu território é um pouco maior, vai ter fontes de energia interna, fontes de matérias-primas internas, começa a se formar um mercado consumidor, tá? E ela já vai entrar nesse processo na transição da primeira para a segunda revolução industrial, né? As tecnologias já estão mais avançadas. Tá? Que é a segunda revolução industrial, só para lembrar, é marcado por o quê? Por surgimento do petróleo como fonte de energia, de combustíveis e assim por diante, a eletricidade, né? Os motores, a explosão, né? Que são os motores que a gente tem hoje de automóveis e assim por diante, que são motores a combustão interna. Então tudo isso vai favorecer a Alemanha e ela começa aí já no início do século XX a surgir como uma grande, né, uma potência já industrializada. Porém, ela não vai ter aqueles recursos, né, que os países como a Inglaterra e a França tinham, que eram de suas colônias. Né? A Alemanha tinha poucas colônias pela África, pela Ásia, e ela precisava buscar essas colônias para obter o quê? Principalmente fontes de matérias-primas baratas e mercados consumidores para os seus produtos, certo? E aí, em função disso, que ela vai se lançar a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né, em busca de seu espaço, né, para além daquele espaço que é o território alemão. Tudo bem? Mas aí já é uma outra conversa. Então, resumindo, a Alemanha tem um processo de industrialização tardio em relação à França e à Inglaterra, porém ele é um processo mais acelerado, tá? E aí você vai ter a criação de mercados consumidores, tá? Que vão se ampliar dentro da Alemanha, só que ela vai buscar, né, isso fora também. Isso vai gerar aí a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Encerrando por aqui hoje. Tá? Então, lembrando, essa aula está no módulos 21, 22 e 23, a partir da página 231 do grupo 3. Eu não entrei nos módulos 22 e 23, foi só o 21, mas nas aulas seguintes a gente vai dar continuidade aí. Tranquilo? Valeu pela atenção, galera. Então, vamos seguir aí com nossas aulinhas. Ok? Forte abraço.